domingo, 25 de agosto. Entrada triunfal. Ouça Marcos 11, 1 a 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Zacarias 9, 9 e 10. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Pergunta 1. O que aconteceu com Jesus? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Por que tantos versos são dedicados a essa história? Podemos dividir a resposta em 2 partes. Primeira, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. Segunda parte, esse aspecto da história está conectado a Zacarias capítulo 9, versos 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém montado em uma mula, quando Adonias tentou usurpar o trono e Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora, essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Fecha aspas. Jerusalém está localizada em uma região montanhosa, a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o Monte do Templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela Porta Dourada no Monte do Templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava Hosana, que significa salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Antes, Jesus havia pedido que guardassem em segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas, sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa. Mas o dia seguinte seria diferente. Sentar-se em um jumentinho transmite a ideia de humildade. Porque essa é uma característica importante dos cristãos? Diante da cruz, do que devemos nos orgulhar?